Bom, pessoal, vamos continuar na linha dos romances urbanos românticos, tá? Falamos de A Moreninha, agora é hora de Memórias de Milícias. Ambos são as duas maiores representações do romance urbano, tá? Isso tirando o José de Alencar, só que o Alencar eu vou botar num plano maior, porque o Alencar escreveu urbanos, rurais, indianistas, etc. Tá? Então, dos romances urbanos, vimos Joaquim Manuel de Macedo, agora vamos ver Manuel Antônio de Almeida com Memórias Sargento de Milícias, tá? Esse livro inicialmente foi publicado no Correio Mercantil, tá? Em forma de folhetim, e não era assinado pelo Manuel Antônio de Almeida, tá? Era assinado pelo nome Um Brasileiro, tá? E quem está estudando para URGS talvez vai lembrar que Úrsula da Maria Firmina dos Reis foi assinado como uma maranhense, tá? Isso era comum na época, né? Um pseudônimo, um nome disfarçado, referente ao Estado, ou até no caso aqui o brasileiro, né? Porque o livro vai remontar algumas características da certa psicologia brasileira aqui, certo? E esse romance foi inicialmente em folhetim, foi super bem aceito, né? Ele era divertido, era debochado, as pessoas realmente se interessaram por ele. E aí, quando o Manuel Antônio de Almeida tentou montar ele em forma de livro e lançar, se eu não me engano, 1 ano ou 2 anos depois, acho que foi 1 ano depois, acho que a publicação começa em 1850 e termina em 1851. Em 1852, ele lança em livro. Aí foi um fracasso de vendas, né? Porque as pessoas não levaram a sério, gostaram muito mais como folhetim, um deboche, do que propriamente um livro, tá? E por que as pessoas não levaram a sério? O livro ele era bastante diferente daquilo que se propunha, né? O romantismo de forma geral. Ele tinha um caráter bastante debochado, bastante irônico em relação aos princípios tradicionais do romantismo, né? Então eu botei alguns elementos aqui que tornam ele um caso à parte, assim, né? No meio da produção romântica, tá? Então a gente tem uma espécie de anti-herói protagonista, né? Então, geralmente os heróis, os protagonistas dos romances românticos são aqueles seres né, irrevogáveis, né, que não tem nenhuma mazela, que ou que se consertam, né, ou que tem uma espécie de redenção na sua vida, né, mas raramente isso. Geralmente vocês vão encontrar um personagem assim, ó, irretocável, né, com todas as qualidades possíveis, bonito, cheiroso, charmoso, simpático, incorruptível, né? É o caso do Álvaro, né, em Escravizaura, é o caso, até o próprio Augusto da Moreninha, que parece insensível, ele tem a sua insensibilidade revelada, né? Ele era insensível porque ele amava demais uma promessa do passado, né? E ele reencontra. Então, a insensibilidade dele ajudou, de certa forma, a ele realizar a promessa do passado. Né? Então, até os próprios personagens que aparentemente têm algo de corruptível ou algo de vicioso, na verdade, esse vício não passa, né, de um destino que está selando para o verdadeiro amor que vai ser encontrado em breve. Tá? No caso do Sargento de Milícias, não, né? O Leonardinho é um vagabundo, né? Antes, na infância, ele era um demônio, né? Ele era um diabo, aprontava de todas as formas e tal. Depois, na adolescência, ele vira um vagabundo, ele nunca trabalha, né? Todas as vezes que ele trabalha é forçosamente e tal. Então, a gente tem uma espécie de anti-herói, né? Essa expressão anti-herói depois vai ganhar nome importante, né? Vai ganhar maior expressividade com Macunaíma, que não deixa de ser um Leonardinho, né, mais brasileiro ainda. Tá? O livro tem um certo relativismo moral, né, anulando éticas rigorosas entre bem e mal, né? Isso faz parte da própria ideia de anti-herói. Não há as fronteiras entre fazer o certo e o errado não são muito fáceis de identificar nesse livro, né? Como a gente vai ver depois. Personagens que teoricamente simbolizam a ordem acabam fazendo desordens, e personagens que supostamente representam desordens acabam sendo a representação da ordem no final. Tá? Então não é muito fácil essa divisão super egóica de certo, errado, bem e mal, etc. Vilão e herói não está muito bem definido aqui. Tá? Um certo cinismo simpático, né? Uma flexibilização de transgressões sociais, né? Daqui, descobre ali, né? O toma lá da cá, né? Que caracteriza um pouco, né, o cenário público e privado brasileiro, uma ausência de idealização da figura feminina, né? Geralmente nos romances românticos a imagem da mulher era super idealizada, ela era linda, bonita, e também, né, sem defeito nenhum, né, indefectível, né?
E aqui não, a nossa protagonista, a quem o Leonardinho vai ter um caso, a Luizinha, né? Ela é feia, ela é esquisita. O próprio Leonardinho ri da cara dela a primeira vez que ele vê, né? E a outra, né, que significaria desordem, né? A Luizinha é a branca, quieta, não fala nada. E a outra que é atrevida, dança, toca violão, mulata, tal, é a Vidinha, né? E essa desperta o lado sensual, mas, né, como os preconceitos da época diziam, o Leonardinho não termina com ela, ele termina com a Luizinha, que é a ordem, a tranquilidade, típico final idealizado, tá? Outra coisa curiosa desse livro é que é uma ênfase nas camadas sociais baixas da vida brasileira, né? Os livros românticos e os próprios realistas depois geralmente focavam nas camadas mais altas, aristocracia. Se vocês pegarem os livros do Machado, o Bentinho, Dom Casmurro, o Brás Cubas, Pedro e Paulo, Isaú Jacó, geralmente eram de classes mais elevadas, né? No romantismo então nem se fala, pega toda a obra, né? A gente estava falando ali a Moreninha, né? De estudantes de medicina, né? Tu vai pegar, por exemplo, o Álvaro em Escravizaura, ele é um aristocrata. Tu vai pegar, por exemplo, o Eugênio no Seminarista, né? O Eugênio é um filho de proprietário de terra, de latifundiário e tal, né? Então aqui é curioso, né? Porque a gente está falando de classes populares mais baixas, tá? A gente vai ter, por exemplo, essas classes populares mais baixas aparecendo, por exemplo, no Cortiço, mais tarde, né? Lá no naturalismo, mas vai ser visto com um certo nojo, né? Essa simpatia com as classes populares só vai ser mostrado depois com o Lima Barreto, lá em Policarpo Quaresma, lá em Cemitério dos Vivos, né, em Clara dos Anjos, Escrivão Isaías Caminha, né? Então há um certo pioneirismo aqui em protagonizar as camadas mais populares, tá? Uma linguagem repleta de gírias e ditos populares, né? Várias vezes algumas palavras são explicadas, isso é bem interessante. Não é uma linguagem muito fácil de se ler, tá? Mas dentro do certo estilo romântico de se escrever da época, o Manuel Antônio de Almeida insere várias variedades linguísticas típicas do Brasil. Inclusive, ele as explica ao longo do livro, né? Porque naquele tempo usava essa palavra e tal para dizer que era uma pessoa apaixonada, né? Quando ele fala do Leonardo Pataca, o pai do Leonardinho, né? Se usava não sei o que, não me lembro agora o termo, né? Para dizer que essa pessoa era muito romântica e tal. Então ele usa algumas gírias populares, tá? Então tudo isso fez a obra ser a mais original de todas que nós vamos ver do romantismo, mas a mais incompreendida pela massa leitora da época, né? E acabou frustrando um pouco a carreira literária do Manuel Antônio de Almeida. Ele nunca mais escreveu grandes coisas, tá? Bom, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que saber. Esse é um romance, pessoal, de costumes, tá? Então, a vida do Leonardinho, seus enrolos com as meninas, a sua forma de chegar até o poder e tal, ao mesmo tempo que há um certo protagonismo nisso, há também um interesse em revelar os costumes gerais daquele determinado povo, né? Só que é muito comum a gente ouvir, Sargento de Milícias é um romance de costumes, né? O narrador se preocupou em narrar, em apresentar, em contar costumes brasileiros. Não, mas não é bem brasileiro assim. A gente precisa delimitar os costumes de quem, tá? Então a gente pode fazer 4 perguntas para esse livro, tá? E essas 4 perguntas vão nos ajudar a situar algumas características do livro. Então, onde? Costumes de onde? Bom, os costumes dos gaúchos são diferentes dos costumes dos nordestinos, por vários fatores culturais, fatores geográficos, climáticos, etc. Né? Então, essa história se passa do Rio de Janeiro, na corte, tá? Que era a capital do Brasil naquela época. Quando? É a primeira frase do livro. Era no tempo do rei. E o Brasil, pragmaticamente, só teve rei em um momento da sua história morando aqui, que foi quando Dom João VI veio para cá em 1808, né, junto com a frota real fugindo Napoleão, e ficou até 1821, quando ele foi embora, né, para a Revolução do Porto. Tá? Depois, quando é declarada a independência, que coloca Dom Pedro I no poder, o Dom Pedro I se dizia o imperador, né, porque o imperador era um rei eleito pelo povo, né, não assumia por forças divinas, mas o povo havia pedido para ele ficar. Né? Então, o rei oficialmente é no tempo de Dom João VI. E é interessante, eu já marco isso, que ao longo da narrativa há um distanciamento entre o narrado e o narrador. O narrador é como se ele estivesse em 1850 mesmo, né? No tempo que o livro foi escrito. Né? E ele narra tudo o que ele está dizendo como naquele tempo. Há uma distância entre o narrador e o narrado.
tá? Isso tem que ficar claro também, tá? A linguagem, como eu disse para vocês, é uma linguagem mais coloquial comparada às questões românticas, né? Apresenta algumas gírias, alguns ditos brasileiros, né? E quem é o foco desses costumes? Não são os ricos, nem são os escravos. É o que a gente chama de brancos livres, são as classes subalternas. Lembrando que naquela época não existia direito capitalismo no Brasil. Tá? Então são barbeiros, parteiras, padres, granadeiros, meirinhos, né? O meirinho era uma espécie de assistente judicial, né? Enfim, o que seria uma baixa classe média. E todos esses personagens são tipificados. Nessa palavra aí, para quem vai fazer direito, vai ouvir muito, né? Tipificação de um crime. Que é o quê? Tu botar num estereótipo, né? As pessoas são muito complexas, os crimes são muito complexos, eles têm diversidade, eles têm particularidades. Então se tipifica, se estereotipa tudo numa mesma classe, né? Então, fulano é o típico malandro, né? Então, vem um estereótipo social dizendo, não, o malandro é alegre, o malandro é engraçado, ele trapaceia, ele é charmoso, ele é sedutor. Então, existe uma série de características para certos estereótipos, certo? Então, há uma tipificação. Tanto é verdade que alguns personagens nem nome têm. O padre não tem nome, os ciganos, alguns não têm nome, né? A parteira, que ela é chamada ou de parteira ou de comadre, o barbeiro é chamado ou de barbeiro ou de compadre, né? Então, vários personagens não têm nome, né? Então isso é um fenômeno interessante, tá? Nos anos 20, o Mário de Andrade fez um longo estudo chamando esse romance de o primeiro romance picaresco brasileiro, né? Pícaro eram novelas espanholas, onde se tinha uma espécie de personagem oriundo de classes baixas, e a partir de uma visão crítica da sociedade, ele ia construindo, ele ia observando, ele ia tendo experiência com a sociedade, e ele ia ganhando uma perspectiva crítica sobre a sociedade, até uma possível ascensão da sua vida, né? Depois se desmentiu um pouco essa teoria, porque o Leonardinho ele não tem nenhuma visão crítica da sociedade, tá? O Leonardinho, tudo que ele consegue de crescer na vida é através de sacanagens, né? De proteção. Ou o compadre ajuda ele, ou a comadre ajuda ele. Ele não tem nem momento que ele olha para a sociedade e diz, a sociedade funciona assim, assim, assado. Né? Outro problema, né, que os romances picarescos, as novelas, né, naquela época eram novelas, as novelas picarescas lá do século XV, 1400, 1500, principalmente espanholas, elas eram geralmente em primeira pessoa, né? O próprio Pícaro, o personagem que fazia a função do Pícaro, a gente ia conhecendo pelas suas palavras, né, a construção crítica. E aqui não, aqui é em terceira pessoa, o Leonardinho não tem muito vida psíquica, tá? Então, mais certo é dizer que é um romance de malandragem, né? Um termo de Antônio Cândido. O que seria a malandragem, né? O Antônio Cândido vai escrever a dialética da malandragem, né? Neste livro aqui, ordem e desordem têm fronteiras, como eu falei lá no início, muito tênues, né? O Major Vidigal, que é o responsável pela ordem, ele acaba beneficiando muita gente por favores sexuais, né? Com a Maria Regalada. Né? O Major Vidigal é aquele que vai caçar o Leonardinho ao longo da história, né? Porque o Leonardinho é um bagunceiro, o Leonardinho está sempre envolvido com treta, é vadio e tal, então ele teoricamente representa a ordem ao longo da história. Só que no final ele promove o Leonardinho, ele solta o Leonardinho da cadeia e o promove a sargento de milícias por favores sexuais. Né? E este Leonardinho, que era a própria desordem, vira ordem. Ele vira sargento de milícias, sem nenhum mérito. Né? Então isso conta muito sobre o Brasil, né? O próprio compadre, que é um barbeiro, que é super gente boa, ele acaba roubando o dinheiro do capitão lá que ele estava viajando, porque o capitão morre e pede pro compadre, ô compadre, dá pra minha filha esse dinheiro e tal, e aí ele morre, o compadre olha pros dois lados e diz, quer saber, foda-se a filha dele, desculpa o palavrão aí, né? Bota o dinheiro pra ele e vai embora. A comadre também fica sacaneando, inventando fake news lá do fulano e tal. Então, é um livro onde as fronteiras não estão muito delimitadas entre ordem e desordem. Então, a gente fala nessa transgressão cínica, né? Como um romance de malandragem. E, para finalizar, um problema de título aí, né, pessoal? Memórias de um sargento de milícias. Geralmente, quando se pensa em memórias, se pensa em primeira pessoa. Memórias sentimentais de João Miramar em primeira pessoa, memórias pós-Brás Cubas em primeira pessoa, memórias do cárcere em primeira pessoa, só que aqui a gente tem uma memórias em terceira pessoa, tá? Isso cai muito nos vestibulares. E de um sargento de milícia, a gente espera que a gente vai ver o processo de escala social e militar da patente até o Leonardinho virar sargento de milícias. Mas isso não se dá. O Leonardinho se
torna sargento de milícias para poder se casar, porque precisava para casar ter um título social, né? A partir de uma sedução de uma amiga do Leonardinho, que é a Maria Regolada, e troca de favores sexuais, né? Então não há nenhuma escalada militar na sua patente. Então é um título bastante curioso. Certo, gente? Boa aula aí para vocês.